Sai da frente, velho inútil, o filho milionário gritou empurrando o idoso. Não sabia que estava humilhando o próprio pai disfarçado. O que aconteceu depois mudou a vida de todos. Sai da frente, velho inútil, Rodrigo Ribeiro gritou do meio do restaurante Bela Vista, apontando para o idoso de 75 anos que havia acabado de entrar. Francisco parou na porta, o coração disparando ao ver o filho sentado numa mesa com dois amigos elegantes, todos rindo como hienas diante de sua presença. Era uma quinta-feira de novembro, e o teste mais importante da vida de um pai acabara de começar da pior forma possível. O restaurante Bela Vista era o mais exclusivo da cidade, com pratos que valiam mais que um salário mínimo e uma clientela que ostentava riqueza como troféus de guerra. Francisco conhecia bem aquele lugar. Havia jantado ali centenas de vezes, sempre na mesa principal, sempre sendo tratado como realeza pelos garçons que agora o olhavam com desprezo. Olha só, pessoal, Rodrigo continuou, levantando-se da mesa onde ceava com Rafael Montenegro e Eduardo Castilho, seus amigos milionários. Mais um desses velhos perdidos invadindo nosso espaço. Os três homens, todos na faixa dos 30 anos, explodiram em gargalhadas que ecoaram pelo restaurante sofisticado. Rafael Montenegro, herdeiro de uma construtora multimilionária, bateu na mesa com força. Rodrigo, você atrai cada personagem. Onde você encontra essas figuras? Ele disse, limpando lágrimas de tanto rir. Rafael tinha o mesmo problema de Rodrigo. Havia nascido rico e nunca precisara trabalhar um dia sequer para conquistar nada. Eduardo Castilho, dono de uma rede de academias de luxo herdada do pai, já estava filmando com o celular. Gente, vocês não vão acreditar no que está acontecendo aqui, ele narrava para a câmera. Um velho maluco invadiu o Bela Vista achando que aqui é albergue. Eduardo sempre transformava tudo em conteúdo para as redes sociais, onde ostentava uma vida de excessos para 500.000 de seguidores. Francisco sentiu cada risada como uma punhalada. Debaixo do disfarce de idoso comum, roupas simples mas dignas, postura curvada, bengala na mão, estava o homem que havia construído um império de 50 milhões de reais vendendo sanduíches na rua. E agora assistia, em horror absoluto, o próprio filho transformá-lo em espetáculo para a diversão de ricos arrogantes. Rodrigo, para com isso, sussurrou Bianca Almeida da mesa ao lado. A namorada de 24 anos, modelo e influenciadora, parecia constrangida, mas não o suficiente para realmente intervir. Bianca estava ali pelo dinheiro de Rodrigo, os presentes caros, as viagens internacionais, a vida luxuosa que ele proporcionava. Sua consciência pesava, mas não mais que sua conta bancária. Para nada, Rafael gritou, levantando a taça de champanhe Dom Perignon, que custava 2.000 reais. Isso é hilário. Olha a cara de confuso do velhote. Ele apontou diretamente para Francisco, que permaneceu parado na entrada, fingindo não entender o que estava acontecendo, mas absorvendo cada palavra cruel como veneno. Francisco lembrou-se de Rafael criança, quando visitava sua casa com o pai para reuniões de negócios. O menino costumava brincar com Rodrigo, e Francisco sempre achava Rafael educado e bem-criado. Agora via que a educação tinha sido apenas verniz social cobrindo uma alma podre por dentro. Eduardo aproximou a câmera em Francisco. Pessoal, curtam e se inscrevam. Vovô perdido no restaurante dos ricos. Ele narrava como se fosse um programa de humor. Aposto que ele veio procurar os netos e se confundiu. Os comentários já começavam a aparecer na transmissão ao vivo. Risos, emojis debochados, pessoas pedindo para humilhar mais o idoso. Ei, vovô! Rodrigo gritou mais alto, garantindo que todo o restaurante prestasse atenção. Sua voz ecoava entre as mesas de mogno e cristal, fazendo outros clientes pararem de comer para assistir ao espetáculo. Você está perdido? O asilo fica do outro lado da cidade. A mesa explodiu em risos novamente, e outros clientes começaram a tirar fotos discretamente. Francisco observou o ambiente ao redor. Havia cerca de 40 pessoas no restaurante naquela noite. Empresários, políticos, artistas, toda a elite paulistana. Algumas pessoas pareciam desconfortáveis com a situação, sussurrando entre si, mas ninguém tinha coragem de confrontar 3 milionários conhecidos. O poder do dinheiro criava uma bolha de impunidade ao redor de Rodrigo e seus amigos. O maître, um homem de 50 anos chamado Giuseppe,
Se aproximou nervosamente. Francisco o conhecia há 15 anos. Sempre fora tratado com reverência absoluta pelo italiano. Agora Giuseppe o olhava sem reconhecimento, vendo apenas um idoso inconveniente. Senhor, Giuseppe disse educadamente para Francisco, posso ajudá-lo em alguma coisa? Sua voz tremia ligeiramente. Ele sabia que expulsar o idoso na frente dos outros clientes poderia gerar comentários negativos, mas também sabia que desagradar os jovens milionários poderia custar seu emprego. Alguém chama a segurança! Eduardo gritou entre risos, ainda filmando. Esse velho pode estar com Alzheimer. Pode ser perigoso. Imaginem se ele sai correndo pelado pelo restaurante. Os três amigos se curvaram de tanto rir, como se a possibilidade de um idoso ter uma doença degenerativa fosse a comédia mais hilária do mundo. Francisco deu um passo hesitante para dentro do restaurante. Havia planejado aquele teste por semanas, contratado um especialista em caracterização para criar o disfarce perfeito, estudado cada detalhe de como um idoso desorientado se comportaria. Mas nada poderia tê-lo preparado para a crueldade coletiva que presenciava. Seu próprio filho liderando uma humilhação pública contra o homem que lhe dera tudo na vida. Eu só queria um copo d'água, Francisco murmurou, interpretando perfeitamente o papel de idoso confuso. Minha neta disse que me esperaria aqui. Ele deixou a voz tremer, os olhos vagarem pelo ambiente, as mãos buscarem apoio na bengala. Água! Rodrigo berrou, levantando-se da cadeira teatralmente. Você acha que aqui é posto de saúde, velhote? Aqui é restaurante de gente fina. Cada copo d'água custa mais que sua aposentadoria. Ele gesticulava amplamente, garantindo que todos no restaurante acompanhassem sua performance. Rafael bateu palmas como se assistisse a um show. É hilário demais. Rafael sempre fora o mais cruel dos três amigos. Aquele que sugeria as brincadeiras mais perversas na escola, que humilhava funcionários por diversão. Gente, isso já tem 50 mil visualizações, Eduardo anunciou mostrando o celular. Os comentários estão hilários. Expulsa esse velho, chama a polícia, vovô perdido no lugar errado. Eduardo lia os comentários em voz alta, transformando cada mensagem cruel em combustível para mais humilhação. Francisco sentiu as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Durante 75 anos de vida, havia enfrentado humilhações quando era pobre. Patrões que o tratavam como lixo, clientes que cuspiam em sua comida, policiais que o expulsavam de lugares públicos por perturbar a ordem. Havia lutado contra preconceitos, havia suado sangue para construir sua fortuna. Mas nunca, nem nos seus piores pesadelos, imaginou que seria humilhado pelo próprio filho. Lembrou-se de quando Rodrigo tinha 8 anos e encontraram um cachorro atropelado na rua. Francisco parou o carro para ajudar o animal, levou-o ao veterinário, pagou o tratamento. Rodrigo havia perguntado, por que você gasta dinheiro com um bicho que nem é nosso, pai? Francisco havia respondido, porque quando temos o poder de ajudar e não ajudamos, nos tornamos cúmplices do sofrimento. Agora via que a lição nunca havia sido aprendida. Bianca, filma você também, Eduardo ordenou para a namorada de Rodrigo. Isso vai dar milhões de views. Bianca pegou o celular relutantemente, mais preocupada com a imagem pública do namorado que com a dignidade do idoso. Ela sabia que estava errado, mas também sabia que confrontar Rodrigo significaria perder a vida luxuosa que tanto amava. Um casal de idosos na mesa ao lado sussurrava indignado. A mulher, de cerca de 70 anos, tentou se levantar para intervir, mas o marido a segurou pelo braço. Não se mete, Helena. Você sabe quem é o pai desse menino. Não queremos problemas. O medo falava mais alto que a compaixão. Sabe de uma coisa, vovô? Rodrigo disse caminhando em direção a Francisco com passos teatrais, cada movimento calculado para máximo impacto dramático. Vou te dar uma lição de vida, vou te ensinar como funciona o mundo real. Sua voz ecoava pelo salão como a de um ator no palco. Ele tirou uma nota de R$100 da carteira Hermès, que custava R$8.000, e jogou no chão, bem na frente dos pés de Francisco. A nota flutuou lentamente até o mármore italiano, pousando como uma folha seca. Pega aí e vai embora. Compra uma marmita e some da vista de pessoas importantes. O restaurante inteiro estava assistindo agora.
40 pares de olhos fixos na cena, 40 testemunhas da crueldade mais absoluta. Algumas pessoas filmavam discretamente, outras sussurravam comentários, mas ninguém intervinha. O poder, o dinheiro, a influência social de Rodrigo criavam uma barreira invisível protegendo-o das consequências de seus atos. Francisco olhou para a nota no chão e sentiu que ali morria tudo que havia construído como pai. 75 anos de vida, 50 anos de trabalho árduo, 32 anos dedicados a criar aquele filho, e tudo resumido a uma nota de R$100 jogada no chão como esmola para um cachorro. "Pega logo!" Rafael gritou, batendo na mesa. "Ou você acha que é melhor que dinheiro? Acha que merece mais que isso?" Rafael sempre fora assim, incapaz de ver seres humanos como algo além de entretenimento pessoal. "Vai logo, vovô!" Eduardo incentivou, ainda filmando. "O público está esperando. Já temos 100 mil visualizações." Para Eduardo, tudo era conteúdo, tudo era material para alimentar seu ego digital. Francisco se abaixou lentamente, cada movimento uma agonia física e emocional. Suas costas protestaram, não pela idade fingida, mas pelo peso do desgosto que carregava. Pegou a nota com mãos que tremiam de verdade agora, não pela caracterização, mas pela dor de pai destroçado. Quando se levantou, olhou diretamente nos olhos do filho. Por um segundo, apenas um segundo, viu um lampejo de algo parecido com reconhecimento no olhar de Rodrigo. As sobrancelhas se franziram ligeiramente, a cabeça inclinou imperceptivelmente, como se alguma coisa familiar ecoasse em sua memória. Mas foi tão rápido que pode ter sido imaginação de Francisco. "Obrigado, senhor." Francisco murmurou, dobrando a nota e guardando no bolso da camisa simples. "Que Deus o abençoe." Mesmo em meio à humilhação, mesmo sentindo o coração se despedaçar, ainda conseguiu encontrar forças para desejar bênçãos ao filho que o destroçava. "Agora sai!" Rodrigo berrou, apontando para a porta com gesto imperial. "E não volta mais. Pessoas como você não são bem-vindas onde pessoas como nós existem." A frase ecoou pelo restaurante como uma sentença final, como um decreto de expulsão do próprio paraíso. Francisco caminhou em direção à saída, cada passo ecoando no mármore como batidas de martelo no caixão de suas esperanças. Os salões luxuosos, os lustres de cristal, as obras de arte nas paredes, tudo parecia zombar dele agora. Atrás dele, ouviu Eduardo gritar: "Isso aí, Rodrigo! Mostra para esses velhos inúteis qual é o lugar deles no mundo." Nas mesas ao redor, algumas pessoas balançavam a cabeça em desaprovação silenciosa. Outras continuavam filmando, transformando sua humilhação em entretenimento viral. Giuseppe, o maître, abriu a porta com expressão constrangida, evitando olhar nos olhos de Francisco. Na porta, Francisco se virou uma última vez. Rodrigo estava de volta à mesa, contando para os amigos como havia resolvido o problema do velho inconveniente. Os três riam, brindavam com champanhe de R$1.000 a garrafa, comemoravam a humilhação que haviam imposto a um ser humano como se fosse uma vitória esportiva. "Cara, você é demais", Rafael dizia levantando a taça. "Esse velho nunca mais vai esquecer o dia que tentou se meter com a gente." 200 mil visualizações, Eduardo anunciava, eufórico. "Isso vai me dar pelo menos 20 mil inscritos novos. Obrigado, vovô." Bianca tentava sorrir, mas Francisco podia ver o desconforto em seus olhos. Ela sabia que havia presenciado algo terrível, mas não tinha coragem moral para confrontar a crueldade que financiava seu estilo de vida. Francisco saiu do restaurante e caminhou 3 quadras até onde havia estacionado seu Mercedes S-Class. Entrou no carro, tirou o disfarce com mãos trêmulas e vestiu o terno caro que guardara no banco traseiro. Em 10 minutos transformou-se novamente no empresário Francisco Ribeiro, dono de uma das maiores fortunas da cidade. Mas por dentro, permanecia o pai destroçado que acabara de descobrir ter criado um monstro. Pegou o celular e ligou para Dr. Alberto Mendes, seu advogado há 20 anos. "Dr. Mendes? É o Francisco. Preciso que você prepare documentos urgentes. Vou deserdar meu filho. Tudo, cada centavo, cada propriedade, cada ação da empresa." "Francisco, você tem certeza? Isso é irreversível. Estamos falando de R$50 milhões.
Tenho certeza absoluta. E Dr. Mendes? Sim? Prepare também documentos para transferir Rodrigo para a posição de entregador na empresa. Salário mínimo. Sem carro da empresa. Sem cartão corporativo. Sem benefícios. Ele vai aprender o que é trabalhar de verdade. Do outro lado da linha, o advogado engoliu em seco. Conhecia Francisco há 2 décadas e nunca o havia ouvido com aquela frieza metálica na voz. E os 50 milhões, Francisco? Para onde vão? Francisco olhou pela janela do carro, vendo algumas pessoas em situação de rua procurando comida nos lixeiros perto de uma lanchonete. Vamos criar um refúgio para idosos abandonados pela família, para pessoas que a sociedade trata como meu filho me tratou hoje. Vamos dar dignidade para quem perdeu a esperança. Francisco, você pensou bem nisso? Rodrigo é seu único filho, seu único herdeiro. Rodrigo morreu para mim hoje à noite, Dr. Mendes. O que sobrou é apenas um estranho cruel que por acaso carrega meu sobrenome. Prepare os papéis. Amanhã de manhã quero tudo pronto. Naquela noite, Rodrigo voltou para casa bêbado às 3 da madrugada, ainda rindo com os amigos sobre a diversão que tiveram com o velho perdido. Rafael e Eduardo haviam ido para uma boate, dispostos a continuar a celebração. Rodrigo não fazia ideia de que havia acabado de destruir sua própria vida. E não fazia a menor ideia de que o velho inútil que havia humilhado era o homem que, até aquele momento, considerava o filho como sua maior riqueza. A partir de amanhã, Rodrigo descobriria o que significava estar do outro lado da crueldade. E Francisco descobriria se ainda havia tempo para salvar a alma do filho que havia perdido para a ganância e a arrogância. Mas primeiro, Rodrigo teria que cair. E a queda seria mais dura que qualquer coisa que sua mente privilegiada poderia imaginar. Pai, o que significa isso? Rodrigo berrou, jogando os papéis na mesa de mogno do escritório de Francisco. Eram 7 da manhã de sexta-feira, e o filho havia acordado com uma ressaca brutal, apenas para descobrir que sua vida havia sido destruída durante a noite. Você não pode estar falando sério. Francisco estava sentado em sua poltrona de couro, vestindo o mesmo terno impecável de sempre, mas seus olhos carregavam uma frieza que Rodrigo nunca havia visto antes. Estou completamente sério, Rodrigo. Você foi deserdado, oficialmente. Cada centavo, cada propriedade, cada ação da empresa. Mas por quê? Rodrigo gritou, as mãos tremendo de nervosismo e álcool. O que eu fiz de errado? Sempre fui um bom filho. Sempre cuidei dos negócios da família. Sua voz ecoava pelo escritório de 300 metros quadrados, entre as obras de arte que custavam milhões e os móveis importados da Itália. Francisco se levantou lentamente, caminhou até a janela que dava vista para o centro da cidade e ficou alguns segundos em silêncio. Quando se virou, seus olhos estavam úmidos, mas sua voz permanecia firme como aço. Ontem à noite, no restaurante Bela Vista, você humilhou um idoso na frente de 40 pessoas. Jogou dinheiro no chão como se fosse esmola para um cachorro. Transformou o sofrimento de um ser humano em entretenimento para seus amigos imbecis. Rodrigo franziu a testa, tentando lembrar através da névoa alcoólica da noite anterior. Aquele velho maluco? Pai, você não entende, ele estava atrapalhando nosso jantar. Era só um mendigo querendo chamar atenção. Era eu! Francisco explodiu, batendo o punho na mesa com uma força que fez todos os objetos saltarem. Era eu, Rodrigo. Eu me fantasiei de idoso para testar seu coração, para ver se ainda havia um fiapo de humanidade no homem que criei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo ficou pálido como papel. Sua boca se abriu e fechou como um peixe fora d'água. Por alguns segundos, o único som no escritório era o tic-tac do relógio suíço de 50 mil reais na parede. Você estava me testando? Rodrigo sussurrou, caindo na cadeira como se tivesse levado um soco no estômago. Durante 75 anos de vida, passei por muitas humilhações. Francisco continuou, sua voz carregada de dor e decepção. Fui pobre, fui desprezado, fui tratado como lixo por pessoas ricas e arrogantes. Jurei que meu filho nunca seria assim. Jurei que criaria um homem de caráter. Francisco caminhou até uma estante onde guardava fotos da família. Pegou uma imagem de quando Rodrigo tinha 5 anos, sorrindo nos braços do pai durante um piquenique no parque.
Você sabe o que mais me doeu ontem? Francisco perguntou, olhando a foto com lágrimas nos olhos. Não foi ser empurrado. Não foi ser xingado de inútil. Não foi nem mesmo pegar aquela nota do chão como um mendigo. O que mais me doeu foi ver que meu filho, meu único filho, se tornou exatamente o tipo de pessoa que eu mais odeio no mundo. Rodrigo tentou se levantar, mas suas pernas estavam bambas. Pai, eu não sabia que era você. Se eu soubesse... Se você soubesse? Francisco gritou jogando a foto na mesa. Essa é sua defesa? Que você só trata pessoas bem quando sabe quem elas são? E os outros seres humanos? Os verdadeiros idosos? Os verdadeiros necessitados? Eles merecem ser humilhados porque não são seu pai? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Rodrigo percebeu que não havia resposta que pudesse salvá-lo. Toda desculpa que pensasse apenas confirmaria a monstruosidade de seu caráter. Doutor Mendes, Francisco chamou pelo interfone. O advogado entrou no escritório carregando uma pasta grossa de documentos. Explique para o Rodrigo sua nova situação. Dr. Alberto Mendes, um homem de 60 anos com barba grisalha, abriu a pasta com expressão grave. Rodrigo, por determinação legal de seu pai, você foi removido de todos os cargos executivos da empresa. Não tem mais acesso a contas bancárias, cartões corporativos, carros da empresa ou qualquer benefício. E minha herança? Rodrigo perguntou com voz trêmula. Transferida integralmente para uma fundação de caridade que seu pai está criando. 50 milhões de reais serão usados para construir um refúgio para idosos abandonados. Rodrigo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Mas pai, você não pode fazer isso. Sou seu único filho, seu sangue. Sangue não significa nada quando a alma está podre, Francisco respondeu friamente. Você terá uma última chance de provar que ainda há salvação para você. Que chance? Vai trabalhar como entregador na empresa. Salário mínimo, R$ 1.400 por mês. Sem privilégios, sem mordomias, sem proteção do meu nome. Vai descobrir como é trabalhar de verdade. Rodrigo riu nervosamente, achando que era piada. Pai, você não está falando sério. Eu? Entregador? Eu tenho MBA? Eu dirijo uma Ferrari? Você dirigia uma Ferrari, Dr. Mendes interrompeu. O carro foi confiscado esta manhã, junto com seu apartamento de cobertura, seus relógios Rolex e tudo que foi comprado com dinheiro da empresa. Onde vou morar? Rodrigo perguntou, o pânico tomando conta de sua voz. Francisco jogou uma chave na mesa. Apartamento de um quarto na periferia. Aluguel de R$ 800 por mês será descontado do seu salário. Sobrarão R$ 600 para você viver. R$ 600? Rodrigo gritou, levantando-se bruscamente. Pai, isso é impossível. Minha conta no restaurante custa mais que isso. Meu corte de cabelo custa R$ 300. Então você vai aprender a cortar o próprio cabelo, Francisco disse sem demonstrar qualquer emoção. E vai aprender a cozinhar, a lavar roupa, a limpar casa. Vai descobrir como vivem 90% dos brasileiros. Rodrigo começou a andar de um lado para outro, passando as mãos no cabelo. Pai, pelo amor de Deus, eu entendi a lição. Eu aprendi. Nunca mais vou tratar mal um idoso. Prometo. Suas promessas não valem nada, Francisco respondeu. Durante 32 anos, você teve chances infinitas de mostrar compaixão, humanidade, caráter. Escolheu ser cruel. Agora vai ter 6 meses para provar que pode mudar. E se eu não aceitar? Se eu simplesmente sair daqui e procurar outro emprego? Francisco sorriu friamente. Você pode tentar, mas esquece que conheço todos os empresários importantes desta cidade. Uma ligação minha e nenhuma empresa te contratará para cargo executivo. Seus amigos ricos vão desaparecer no segundo que descobrirem que você não tem mais dinheiro. E como se fosse um sinal do destino, o celular de Rodrigo tocou. Era Rafael. Rodrigo, cara, você viu? O vídeo do velho ontem bombou. Já tem 2 milhões de visualizações. Você virou famoso. Rafael, escuta. Preciso falar contigo. Meu pai me deserdou por causa daquilo ontem. A linha ficou em silêncio por alguns segundos. Cara, você está brincando, né? Seu pai não faria isso por causa de um velho qualquer. Estou falando sério. Perdi tudo. Preciso de ajuda. Outro silêncio longo. Olha, Rodrigo, você sabe que te adoro, mas nossa amizade sempre foi meio baseada na grana, né? Sem ofensa,
Mas um cara pobre não se encaixa no nosso grupo. Fala quando você resolver isso com seu pai. Rafael desligou. Rodrigo ficou olhando para o telefone como se fosse uma cobra venenosa. Viu? Francisco disse. Seus amigos já mostraram quem realmente são. Eduardo também não vai demorar para fazer a mesma coisa. Como se fosse profético, o celular tocou novamente. Eduardo. Rodrigo, cara, que história é essa que você está espalhando por aí? Que seu pai te deserdou? Isso está afetando minha imagem. As pessoas estão comentando que somos amigos de alguém falido. Eduardo, você conhece meu pai. Sabe que ele não brinca com essas coisas. Cara, se isso for verdade, melhor você não aparecer mais nos nossos rolês. Sabe como é, né? Imagem é tudo no meu negócio. Não posso estar associado a pobres. A ligação foi encerrada brutalmente. Rodrigo jogou o celular na parede, onde se estilhaçou em pedaços. 32 anos de amizade, Francisco observou. Destruída em 2 ligações. Você está começando a entender como o mundo real funciona. Rodrigo se jogou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Pai, eu sei que errei. Sei que fui cruel. Mas você não pode destruir minha vida inteira por causa de uma noite. Eu não destruí sua vida, Francisco disse, levantando a voz. Você destruiu sua própria vida quando escolheu ser um monstro. Eu só estou tirando o verniz e mostrando quem você realmente é. E se eu me recusar a trabalhar como entregador, então você vai para a rua, literalmente. Vai descobrir o que é ser um desses velhos inúteis que você tanto despreza. Dr. Mendes pigarreou. Rodrigo, posso dar um conselho? Aceite a proposta de seu pai. 6 meses não é tanto tempo assim, e pelo menos você terá um teto e comida. Rodrigo olhou ao redor do escritório luxuoso. As obras de arte, os móveis caríssimos, a vista panorâmica da cidade. Tudo aquilo havia sido seu reino por anos. Agora não passava de uma lembrança. Quando começo? Ele perguntou com voz derrotada. Segunda-feira, 6 da manhã, Francisco respondeu. Uniforme da empresa, capacete, bicicleta. Você vai entregar comida pelos bairros mais pobres da cidade. Vai ver como vivem as pessoas que vocês sempre desprezaram. Bicicleta? Rodrigo perguntou horrorizado. Eu não ando de bicicleta há 20 anos. Então vai ser um bom exercício. E, Rodrigo? Sim? Se você tentar trapacear, se tentar usar meu nome para conseguir privilégios, se não cumprir direitinho suas 8 horas de trabalho, eu te corto da folha de pagamento na mesma hora. E aí você realmente vai conhecer a rua. Francisco se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Ah, e mais uma coisa. Bianca me ligou hoje de manhã. Disse que estava reavaliando o relacionamento depois que soube da sua nova situação financeira. Parece que o amor dela também era baseado no seu dinheiro. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela me deixou? Exatamente 7 minutos depois de saber que você estava falido. Bateu o próprio recorde de superficialidade. Quando Francisco saiu do escritório, Rodrigo ficou sozinho com o Dr. Mendes e o peso de sua nova realidade. Olhou para as mãos macias que nunca haviam trabalhado pesado, para o corpo mimado que nunca havia sentido cansaço real, para o espírito quebrado que nunca havia enfrentado adversidade. Dr. Mendes, ele sussurrou. Meu pai realmente vai fazer isso comigo? O advogado o olhou com uma mistura de pena e severidade. Rodrigo, conheço seu pai há 20 anos. Nunca vi ele tão determinado e tão decepcionado ao mesmo tempo. Ele realmente acredita que essa é a única forma de salvar sua alma. E se eu não conseguir? Se eu não aguentar 6 meses trabalhando como entregador? Então você vai descobrir o que é ser realmente pobre, realmente desesperado, realmente invisível para a sociedade. Vai virar um daqueles velhos inúteis que você humilhou ontem. Rodrigo saiu do escritório cambaleando como um homem que acabara de receber uma sentença de morte. No elevador espelhado viu seu reflexo. O terno de R$5.000, o relógio de 50 mil, o corte de cabelo perfeito. Tudo isso desapareceria em poucas horas. Quando chegou ao térreo, 2 seguranças o esperavam. Senhor Rodrigo, um deles disse educadamente, precisamos acompanhá-lo para recolher seus pertences pessoais do apartamento. O prazo para desocupação é até às 6 da tarde.
Rodrigo assentiu em silêncio. A queda do trono havia começado, e ela seria mais brutal que qualquer coisa que sua mente privilegiada poderia ter imaginado. Naquela noite, no apartamento de um quarto na periferia, Rodrigo se deitou num colchão fino sobre o chão frio de cimento queimado. Pela primeira vez na vida, sentiu fome de verdade. Não havia dinheiro para pedir comida, e ele não sabia cozinhar nenhum ovo. Olhou para o celular quebrado na mesa de plástico barata e percebeu que não havia mais ninguém para ligar. Todos os seus amigos haviam desaparecido, sua namorada o havia abandonado, sua vida luxuosa havia evaporado como fumaça. Mas o pior de tudo era a lembrança que não saía de sua cabeça. A imagem do idoso humilhado no restaurante, abaixando-se para pegar a nota de R$100 do chão. Agora sabia que aquele idoso era seu pai, e que ele, Rodrigo, havia se tornado o tipo de pessoa que mais odiava quando era criança. Segunda-feira às 6 da manhã, sua nova vida começaria. E ele descobriria se ainda havia tempo para reconquistar não apenas a herança perdida, mas algo muito mais valioso, o respeito de si mesmo e o amor do pai que havia decepcionado da forma mais cruel possível. "Acorda, princesinha!" gritou Marcos Silva, supervisor dos entregadores, batendo na porta do vestiário às 5h50 da manhã. "Sua carruagem dourada te espera lá fora." Os outros entregadores riram da piada cruel enquanto se vestiam com os uniformes amarelos da empresa Ribeiro Delivery. Rodrigo acordou sobressaltado no banco de madeira onde havia tentado dormir. Suas costas doíam como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Seus músculos gritavam de dor por dormir em posição estranha, e sua cabeça latejava com a pior ressaca da vida. Havia chegado ao depósito da empresa às 5 da manhã, descobrindo que não havia vestiários individuais. Apenas um espaço coletivo, onde 20 homens se trocavam juntos. "Ei, playboy!" Marcos gritou novamente. "Levanta essa bunda mole. Não tem café da manhã servido na cama aqui não." Rodrigo se levantou cambaleando. Ao redor dele, os outros entregadores, homens entre 20 e 50 anos, todos com rostos marcados pela vida dura, o observavam com curiosidade e desprezo mal disfarçado. Sabiam quem ele era, conheciam sua história de príncipe mimado que agora havia caído do paraíso. "Pega o uniforme ali", disse João, um homem de 40 anos com cicatrizes nas mãos e olhar cansado. "Tamanho M deve servir na sua estrutura delicada." Os outros entregadores riram da provocação. Rodrigo pegou o uniforme amarelo com letras vermelhas estampadas. Ribeiro Delivery, rapidez que alimenta. Era a primeira vez em 32 anos que vestia roupas de trabalho braçal. A camisa era áspera, a calça era larga demais, e o boné apertava sua cabeça como uma morsa. "Sapato de segurança ali na prateleira", João continuou, apontando para tênis pretos e grosseiros. "Esquece teu sapato italiano de R$1.000. Aqui você precisa de proteção, não de charme." Quando Rodrigo terminou de se vestir, olhou-se no espelho embaçado do vestiário. O reflexo que viu o chocou. Parecia um trabalhador comum, mais um na multidão de pessoas invisíveis que ele sempre desprezara. O uniforme o transformava em número, em função, em nada. "Vamos, Cinderela!" Marcos berrou. "Reunião geral no pátio!" O pátio da empresa era um espaço de concreto cercado por grades altas, onde 50 bicicletas amarelas estavam enfileiradas como soldados prontos para a batalha. Os entregadores se agruparam em semicírculo enquanto Marcos, um homem de 50 anos com barriga proeminente e voz rouca de cigarro, explicava as regras. "Pessoal, temos um novo colega hoje", Marcos disse, apontando para Rodrigo com sarcasmo. "O príncipe Rodrigo veio conhecer como é o mundo real. Vamos dar as boas-vindas." A plateia respondeu com palmas irônicas e risos maldosos. "Primeira regra", Marcos continuou, caminhando de um lado para outro como um sargento. "Cada um de vocês tem meta de 40 entregas por dia. Menos que isso, desconto no salário. Muito menos que isso, rua. 40 entregas em 8 horas. Rodrigo calculou mentalmente. Uma entrega a cada 12 minutos, incluindo tempo de deslocamento, localização do endereço, subida de escadas, volta à base. Parecia impossível. Segunda regra: bicicleta quebra. Problema é seu. Perdeu, roubaram,
Problema é seu. Bateu? Se machucou? Problema é seu. A empresa não é babá de ninguém. Carlos, um entregador magro de 25 anos, sussurrou para Rodrigo. Cara, você tem certeza que quer isso? Primeira semana aqui mata qualquer playboy. Já vi muito Mauricinho tentar se passar por trabalhador e desistir no segundo dia. Terceira regra, Marcos prosseguiu. Cliente sempre tem razão. Mesmo quando está errado, mesmo quando te trata mal, mesmo quando não quer pagar gorjeta. Vocês sorriem e agradecem. Reclamação de cliente é demissão na hora. Rodrigo lembrou-se de quantas vezes havia tratado mal entregadores, xingado quando a comida chegava atrasada, reclamado por qualquer coisa mínima. Agora estava do outro lado da equação. Quarta regra. Sem celular durante o expediente. Emergência familiar? Resolve depois das 6 da tarde. Namorada ligando? Problema dela. Aqui vocês trabalham, não brincam. Marcos parou na frente de Rodrigo, o encarando com desprezo mal disfarçado. E você, príncipe, tem uma regra especial. Seu papai me ligou pessoalmente. Disse que se você receber qualquer tratamento diferenciado, se alguém facilitar sua vida, essa pessoa perde o emprego. Então, esquece qualquer esperança de moleza. Eu não pedi tratamento especial, Rodrigo murmurou. Não pedi tratamento especial, senhor, Marcos berrou. Aqui você me trata de senhor, esquece que é filho do dono, aqui você é menos que nada. Os outros entregadores observavam a cena com interesse mórbido. Vários haviam sido humilhados por Rodrigo quando ele era executivo da empresa. Agora finalmente poderiam vê-lo pagar por anos de arrogância. Agora peguem suas bicicletas e vão trabalhar, Marcos ordenou. Rodrigo, você fica. Vou explicar seu roteiro pessoalmente. Quando os outros se afastaram, Marcos se aproximou de Rodrigo com um sorriso cruel. Sabe, garoto, trabalhei nesta empresa por 15 anos. Vi você passar pelos corredores como um príncipe, tratando funcionários como lixo. Lembra quando você demitiu meu sobrinho porque ele derrubou café na sua mesa? Rodrigo não lembrava. Para ele, demitir pessoas havia sempre sido tão comum quanto trocar de roupa. Pois é, você não lembra. Porque para você éramos invisíveis. Agora você vai descobrir o que é ser invisível. Marcos o levou até uma bicicleta amarela com a tinta descascada e pneus meio murchos. Sua carruagem, Alteza. Sem suspensão, sem marcha, sem freio traseiro. É a pior bicicleta que temos, mas é a que você merece. Rodrigo montou na bicicleta e quase caiu imediatamente. Fazia 15 anos que não andava de bicicleta, e seus músculos atrofiados mal conseguiam manter o equilíbrio. Primeiro endereço, Marcos disse, entregando um papel com caligrafia rabiscada. Rua das Flores, 847, apartamento 304, marmita de frango, valor, R$12. E garoto? Sim, senhor. Boa sorte. Vai precisar. Rodrigo saiu pedalando pelas ruas da cidade às 7 da manhã. O trânsito já estava intenso. Carros buzinavam impacientes. Ônibus soltavam fumaça preta. Motociclistas zigue-zagueavam entre os veículos como loucos. E ele, acostumado com ar-condicionado e banco de couro, agora pedalava no meio daquela selva urbana. A primeira dificuldade foi encontrar o endereço. Rua das Flores ficava num bairro popular que Rodrigo nunca havia visitado em 32 anos de vida. As casas eram simples, as ruas tinham buracos e não havia GPS na bicicleta. Precisou parar 3 vezes para pedir informações. Rua das Flores, disse uma senhora idosa. Sobe essa ladeira toda, vira à esquerda no mercadinho, depois desce até a praça. Ladeira. Rodrigo olhou para a subida íngreme à sua frente e sentiu as pernas fraquejarem apenas de imaginar. Começou a pedalar, mas depois de 50 metros já estava ofegante. Seus músculos queimavam, o suor escorria pelo rosto e ele precisou parar para descansar. Um grupo de crianças brincando na calçada riu dele. Olha, mãe, o entregador está cansado antes de chegar. Uma menina de 6 anos gritou. A mãe repreendeu a filha. Mas Rodrigo viu nos olhos dela a mesma diversão cruel. Levou 40 minutos para fazer uma entrega que deveria durar 12. Quando chegou ao prédio, descobriu que o elevador estava quebrado. Apartamento 304 significava 4º andar, 80 degraus carregando a mochila térmica nas costas. Finalmente! A cliente reclamou quando abriu a porta. 1 hora para trazer uma marmita. Onde vocês arranjam esses entregadores incompetentes?
Rodrigo respirou fundo, lembrando-se da regra. Cliente sempre tem razão. Peço desculpas pela demora, senhora. Teve um imprevisto no trânsito. Imprevisto? Você está suando como um porco. Parece que correu uma maratona para trazer meu almoço. A mulher pegou a marmita e bateu a porta na cara dele sem dar gorjeta. De volta à rua, Rodrigo consultou o próximo endereço. Outros 15 quilômetros de pedalada, desta vez para um bairro do outro lado da cidade. Montou na bicicleta e recomeçou o calvário. No meio do percurso, começou a chover. Uma chuva fina que rapidamente se transformou em temporal. Rodrigo não tinha capa de chuva. O uniforme colou no corpo. A mochila térmica começou a vazar. Em 5 minutos estava encharcado, como se tivesse pulado numa piscina. Parou debaixo de uma marquise para se proteger, mas outros entregadores que passavam gritaram: "Primeira chuva e já desistiu, playboy?" O código não escrito da profissão era claro. Chuva, sol, frio ou calor, a entrega tinha que continuar. A segunda entrega foi numa favela íngreme, onde as ruas eram vielas estreitas de pedra escorregadia. Rodrigo precisou desmontar e empurrar a bicicleta por becos onde mal cabia uma pessoa. Crianças descalças corriam ao redor dele, cachorros vira-latas latiam agressivamente, e o cheiro de esgoto a céu aberto invadia suas narinas. "Delivery!" ele gritou quando chegou ao endereço, uma casa de madeira e telhas quebradas. "Ué, que entregador esquisito!" disse o cliente, um homem de 30 anos sem camisa e com tatuagens pelo corpo. "Nunca vi você por aqui. Cadê o Carlos?" "É meu primeiro dia, senhor." O homem o examinou da cabeça aos pés com desconfiança. "Primeiro dia? Cara, você não parece entregador, parece playboy fantasiado. Tem certeza que não é pegadinha de TV?" Rodrigo entregou a comida e voltou pedalando pela chuva, agora mais pesada. Suas mãos estavam em carne viva de tanto agarrar o guidão molhado. Suas pernas tremiam de cansaço. E ele ainda tinha 38 entregas pela frente. No meio da tarde, parou num semáforo ao lado de uma Ferrari vermelha, exatamente igual a que dirigia há uma semana. O motorista, um jovem da sua idade vestindo terno caro, olhou para Rodrigo com o mesmo desprezo que ele costumava ter por entregadores. Por um momento, seus olhos se encontraram através do vidro. O jovem rico viu apenas mais um trabalhador sujo e cansado. Não reconheceu o ex-príncipe Rodrigo Ribeiro, agora apenas mais um número no exército de invisíveis que mantinha a cidade funcionando. Quando o sinal abriu, a Ferrari acelerou deixando Rodrigo na poeira. Ele continuou pedalando devagar, sentindo na pele o que significava ser desprezado, ignorado, tratado como um obstáculo inconveniente. Às 6 da tarde, voltou ao depósito completamente destruído. Havia conseguido fazer apenas 22 entregas, 18 abaixo da meta. Marcos o esperava com um sorriso sádico. 22 entregas, príncipe. Meu recorde pessoal no pior dia foi 35. Você é patético até para ser entregador. Senhor, foi meu primeiro dia. Ainda estou aprendendo. Aprendendo? Garoto, isso aqui não é faculdade. Ou você produz, ou vai para a rua. Amanhã quero pelo menos 30 entregas, senão desconto R$50 do seu salário. Rodrigo voltou para o apartamento de um quarto às 7 da noite, molhado, exausto, com fome. Abriu a geladeira vazia e lembrou que não havia comprado comida, nem sabia como cozinhar. Comeu um pão velho com margarina e se jogou no colchão fino. Pela primeira vez na vida, sentiu na carne o que era trabalhar até a exaustão por um salário que mal pagava as contas. Entendeu por que os entregadores que conhecia sempre pareciam cansados, irritados, desesperançados. Não era má vontade, era sobrevivência. Olhou para as mãos em carne viva, para o uniforme sujo pendurado na cadeira de plástico, para o espelho barato que refletia um homem que não reconhecia. 24 horas antes era um príncipe mimado. Agora era apenas mais um na multidão de pessoas que trabalham duro para sobreviver. E o pior estava por vir. Ainda faltavam 5 meses, 29 dias dessa punição. 5 meses pedalando na chuva, sendo humilhado por clientes, dormindo em colchão duro, comendo pão velho. Mas algo estranho aconteceu quando Rodrigo fechou os olhos para dormir. Pela primeira vez na vida, sentiu que havia ganhado algo com seu próprio esforço. O dinheiro que receberia no final do mês seria fruto do seu suor, da sua dor.
do seu trabalho. Não seria presente do papai ou herança da família. Era uma sensação nova, assustadora, mas de alguma forma libertadora. 43 entregas. Rodrigo ofegou para Marcos, jogando a mochila térmica no chão do depósito. Eram 6h15 da tarde de uma sexta-feira, depois de 2 semanas infernais pedalando pelas ruas da cidade. Suas pernas tremiam de exaustão. O uniforme estava encharcado de suor, mas pela primeira vez havia conseguido ultrapassar a meta diária. "Parabéns, princesa!" Marcos respondeu com sarcasmo, nem levantando os olhos da prancheta. Só levou 2 semanas para descobrir como fazer o básico. "Quer um biscoitinho de prêmio?" Os outros entregadores riram da provocação, mas Rodrigo percebeu que havia algo diferente no olhar deles. Não era mais desprezo absoluto, era uma mistura de curiosidade e respeito relutante. João, o veterano de 40 anos, até acenou com a cabeça em aprovação silenciosa. "Cara", sussurrou Carlos, o entregador magro, "2 semanas atrás eu apostei que você não duraria 3 dias. Você está me fazendo perder dinheiro." Rodrigo sorriu cansado. Era o primeiro elogio genuíno que recebia em meses. "Ainda não acabou. Tenho mais 5 meses pela frente. Ninguém aguenta 6 meses nessa função." Carlos balançou a cabeça. "Principalmente alguém que nunca trabalhou pesado na vida. Seu corpo vai desistir antes da sua mente." Mas o corpo de Rodrigo estava mudando. 2 semanas pedalando 8 horas por dia haviam transformado seus músculos flácidos em fibras duras. Suas mãos, antes macias como seda, agora tinham calos grossos. Seus ombros alargaram, sua barriga desapareceu e suas pernas ganharam definição que nunca tiveram, nem quando pagava R$ 5.000 mensais para um personal trainer. "Rodrigo", Marcos o chamou quando ele estava saindo. "Seu pai ligou hoje." O coração de Rodrigo disparou. Talvez Francisco tivesse mudado de ideia. Talvez a punição tivesse terminado. "O que ele disse?" Perguntou sobre seu desempenho. "Contei que você finalmente está atingindo as metas básicas." Marcos fez uma pausa dramática. Sabe o que ele respondeu? "O quê? Ótimo. Agora ele pode começar a trabalhar de verdade. A partir de segunda-feira, você vai para as entregas noturnas." Rodrigo sentiu o estômago afundar. Entregas noturnas significavam os bairros mais perigosos, os clientes mais difíceis, o trabalho que nenhum entregador veterano queria fazer. "Senhor, eu posso continuar no horário diurno. Estou melhorando. Consegui 43 entregas hoje." "Ordens do seu pai, garoto. Ele disse que se você quer herdar um império, precisa conhecer cada canto do negócio, inclusive os cantos que cheiram mal." Naquela noite, Rodrigo voltou para seu apartamento na periferia mais cedo que o normal. O bairro estava diferente. Grupos de jovens nas esquinas, música alta, movimento suspeito. Pela primeira vez, sentiu medo caminhando pelas ruas onde morava. Subiu os 3 lances de escada até seu apartamento e encontrou a vizinha, Dona Conceição, uma senhora de 60 anos, sentada no patamar chorando. "Dona Conceição, a senhora está bem?" Ele perguntou, parando na frente dela. "Ai, meu filho", ela suspirou, limpando os olhos com a manga do vestido simples. "É meu neto, o Gabriel. Ele está internado no hospital com pneumonia e eu não tenho dinheiro para comprar os remédios que o médico receitou." Rodrigo sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Era compaixão, empatia genuína por outra pessoa. Antes, quando era rico, via histórias tristes como essa apenas como estatísticas distantes, problemas de outras pessoas. "Quanto custa o remédio, Dona Conceição?" R$ 200, meu filho. Pode parecer pouco para você, mas para mim é uma fortuna. Minha pensão é só um salário mínimo. R$ 200. Rodrigo calculou mentalmente. Era 1/3 do seu salário mensal. Dinheiro que ele precisava para comida e contas básicas. Há um mês, gastava R$ 200 numa única refeição sem piscar. Agora, era uma quantia que representava sacrifício real. "Dona Conceição, eu posso ajudar." Os olhos da senhora se arregalaram. "Meu filho, você tem certeza? Você trabalha tanto, pedala o dia inteiro nessa bicicleta?" "Tenho certeza." Rodrigo tirou as 4 notas de R$ 50 que havia reservado para a comida da semana.
Compre o remédio para o Gabriel, ele vai ficar bem. Dona Conceição se levantou e o abraçou, chorando de gratidão. Deus abençoe você, meu filho. Você é um anjo disfarçado. Quando a porta se fechou atrás dele, Rodrigo se olhou no espelho rachado do banheiro. Havia algo diferente em seus olhos, uma luz que não existia quando era rico. Pela primeira vez na vida, havia ajudado alguém com sacrifício pessoal real, não apenas escrevendo um cheque sem sentir o impacto financeiro. Na segunda-feira começou o turno noturno. As entregas eram na Cidade Baixa, o bairro mais perigoso da cidade, onde traficantes controlavam as esquinas e a polícia só entrava em grupos grandes. Rodrigo pedalava pelas vielas escuras com o coração disparado, a mochila térmica parecendo um alvo nas costas. "Delivery!" ele gritou na primeira casa, um barraco de madeira com música funk explodindo pelas paredes. "Entra aí, mano!" gritou uma voz de dentro. Rodrigo hesitou. A regra da empresa era nunca entrar na casa dos clientes, mas recusar poderia significar confusão, reclamação, demissão. Entrou no barraco e encontrou 5 homens jovens sentados numa mesa improvisada, jogando cartas e bebendo cerveja. O cheiro de maconha era forte e havia armas visíveis sobre o sofá velho. Olha só!" disse o líder do grupo, um rapaz de 25 anos com cicatrizes no rosto. "Entregador playboy. Nunca vi um entregador de dente tão branco por aqui." Os outros riram, mas não era um riso amigável. Rodrigo sentiu que estava em perigo real. "É só a entrega, senhor," ele disse, tentando manter a voz firme. R$ 28. R$ 28? O líder se levantou lentamente. "Cara, você sabe onde está? Aqui quem cobra somos nós. A taxa de segurança dessa entrega é R$ 50. Senhor, eu só tenho R$ 28 de troco. Então você vai ter que voltar com mais dinheiro, playboy. Ou deixar a bicicleta como garantia." Rodrigo olhou para a bicicleta amarela encostada na parede. Se a perdesse, seria demitido na hora. Mas se brigasse com aqueles homens, poderia não sair vivo dali. "Por favor," ele disse. E pela primeira vez na vida, a palavra "por favor" saiu com humildade genuína. "A bicicleta é minha ferramenta de trabalho. Sem ela, não consigo sustentar minha família." A mentira sobre ter família saiu naturalmente. Rodrigo pensou em Dona Conceição, no neto internado, nas pessoas que dependiam de trabalho simples para sobreviver. O líder o estudou por longos segundos. "Família é? Quantos filhos?" 2. Rodrigo mentiu novamente, mas desta vez sentiu como se fosse verdade. Dona Conceição e Gabriel eram sua família agora, de uma forma estranha. "Saca só," o homem disse para os outros. "O entregador tem família para sustentar." Ele se aproximou de Rodrigo, e por um momento o clima ficou tenso. "Respeito quem trabalha honesto para sustentar os filhos. Pega sua bicicleta e vaza. Mas da próxima vez traz uns trocados extras. Isso aqui não é Jardins." Rodrigo saiu do barraco com as pernas bambas, mas com uma lição gravada na mente. Havia mundos na cidade que ele nunca soube que existiam. Pessoas lutando por sobrevivência de formas que sua vida privilegiada nunca havia imaginado. A segunda entrega foi num prédio abandonado, onde famílias inteiras viviam em apartamentos sem luz nem água. Rodrigo subiu 7 andares no escuro, guiando-se apenas pela luz do celular, tropeçando em escombros e lixo. "Apartamento 704, ele murmurou, procurando a numeração nas portas quebradas. "Aqui!" Uma voz feminina gritou de dentro de um apartamento sem porta. Rodrigo entrou e encontrou uma mulher de 30 anos com 2 crianças pequenas dormindo num colchão no chão. O apartamento não tinha móveis, apenas caixotes de madeira como mesa e cadeiras. "Desculpa a demora," a mulher disse, procurando dinheiro numa bolsa velha. "Tive que pedir emprestado para a vizinha. Faz 3 dias que as crianças só comem pão." Rodrigo olhou para as crianças. Uma menina de 5 anos e um menino de 3, magros demais para a idade, dormindo abraçados como filhotes assustados. "Senhora," ele disse impulsivamente, "pode ficar com a comida, não precisa pagar." "Como assim, meu filho?" "É por conta da empresa." Ele mentiu. "Promoção especial para famílias com crianças." A mulher começou a chorar. "Deus abençoe vocês. Há 3 dias eu rezo pedindo um milagre, e você aparece como um anjo." Rodrigo saiu daquele prédio destroçado por dentro.
Havia acabado de usar seus próprios R$ 20 para pagar uma entrega que a empresa descontaria do seu salário. Matematicamente, era burrice. Emocionalmente, era a primeira coisa realmente certa que fazia em 32 anos de vida. Durante a semana, as entregas noturnas se tornaram uma educação em realidade social que nenhum MBA poderia proporcionar. Rodrigo conheceu famílias vivendo com menos de R$ 500 por mês, idosos abandonados pelos filhos, crianças que trabalhavam vendendo doces no semáforo para ajudar em casa. E a cada história, a cada rosto sofrido, ele se lembrava do teste do pai no restaurante. Agora entendia por que Francisco havia ficado tão devastado. Não era apenas sobre ser tratado mal. Era sobre descobrir que o filho havia se tornado cego para o sofrimento humano. Na sexta-feira da terceira semana, Rodrigo voltou ao depósito com 46 entregas completadas, 3 acima da meta. Mas mais importante que os números, ele havia distribuído comida grátis para 5 famílias necessitadas, usando seu próprio dinheiro. Rodrigo, João o chamou quando estavam guardando as bicicletas. Posso falar contigo? Claro. Cara, tem algo diferente em você. No começo pensei que era só mais um playboy fingindo ser trabalhador, mas você está mudando. Está virando gente. Obrigado, João. Quer um conselho de quem trabalha há 20 anos? Quero. Não deixa essa vida te endurecer demais. Vi muita gente boa virar amarga porque o mundo é cruel. Você está encontrando o equilíbrio. Trabalha duro, mas não perdeu a humanidade. Naquela noite, Rodrigo se deitou no colchão fino pensando nas palavras de João. 3 semanas antes, era um homem rico, mas vazio por dentro. Agora era um homem pobre, mas pela primeira vez sentia que sua vida tinha propósito real. O celular tocou. Era uma mensagem de número desconhecido. Meu filho, é Dona Conceição. Gabriel saiu do hospital hoje. Os médicos disseram que o remédio funcionou perfeitamente. Você salvou a vida do meu neto. Que Deus abençoe sempre suas mãos trabalhadoras. Rodrigo olhou para as próprias mãos, calejadas, sujas, com cortes pequenos dos guidões ásperos. Há um mês, eram mãos que nunca haviam trabalhado. Agora, eram mãos que salvavam vidas. E pela primeira vez desde que tudo começou, ele sorriu de verdade. Ainda faltavam 4 meses de punição, mas Rodrigo começava a suspeitar que talvez não fosse punição, talvez fosse o maior presente que o pai poderia lhe dar. 3 meses. 90 dias pedalando pelas ruas, subindo ladeiras, enfrentando chuva e sol escaldante, conhecendo uma realidade que sua vida privilegiada havia mantido completamente oculta. Rodrigo olhou-se no espelho rachado do banheiro e mal reconheceu o homem que o encarava de volta. Seus braços estavam definidos como nunca haviam estado, mesmo quando pagava uma fortuna para personal trainers em academias de luxo. Suas mãos eram de trabalhador, calejadas com pequenas cicatrizes dos guidões ásperos, unhas sujas de graxa. Seu rosto havia perdido a palidez de quem vivia em escritórios com ar-condicionado, ganhando um bronzeado natural de quem passava 8 horas por dia ao ar livre. Mas a mudança mais profunda não estava no corpo. Estava nos olhos. Já não tinham aquela frieza arrogante de antes. Agora, carregavam algo que nunca possuíra. Compaixão genuína pela dor alheia. Rodrigo! Dona Conceição bateu na porta do apartamento. Meu filho, você está aí? Ele abriu a porta e encontrou a vizinha segurando um prato de comida caseira. Arroz, feijão, frango desfiado e salada. O aroma era infinitamente mais apetitoso que qualquer prato de restaurante 5 estrelas que já havia experimentado. Dona Conceição, a senhora não precisava. Claro que precisava. Ela o interrompeu, entrando no apartamento simples. Você salvou a vida do meu Gabriel. É o mínimo que posso fazer. Ela parou, olhando ao redor. Meu Deus, como você vive aqui? Não tem nem uma mesa direito. O apartamento realmente era espartano. Um colchão no chão, 2 cadeiras de plástico, uma mesinha baixa, um fogão de 2 bocas e uma geladeira velha que fazia barulho a noite inteira. Para quem havia vivido numa cobertura de 500 metros quadrados, era quase um cárcere. Estou bem, Dona Conceição, tenho o que preciso. Bobagem. Amanhã meu filho Carlos vem aqui trazer uma mesa e algumas coisas. Não aceito não como resposta. Rodrigo sorriu.
Durante 3 meses, Dona Conceição havia se tornado mais que uma vizinha. Era como a mãe que ele nunca realmente teve. Sua própria mãe havia morrido quando ele tinha 12 anos. E Francisco, sempre ocupado construindo o império, nunca desenvolvera a paciência maternal que a mulher idosa demonstrava naturalmente. "Como está o Gabriel?" ele perguntou, sentando-se numa das cadeiras para comer. "Forte como um touro." Ela sorriu orgulhosa. "Os médicos disseram que nunca viram uma recuperação tão rápida. É o poder da oração e do remédio que você comprou." Seus olhos se encheram de lágrimas. "Meu neto está vivo por sua causa." Rodrigo engoliu um pedaço de frango e sentiu um nó na garganta. Há 4 meses, se alguém lhe dissesse que seria mais feliz salvando a vida de uma criança pobre que comprando um carro de R$500 mil, ele riria da cara da pessoa. Agora sabia que aquela era a mais pura verdade. "Dona Conceição, posso perguntar uma coisa?" "Claro, meu filho." "A senhora já foi rica?" Ela riu, uma gargalhada genuína que ecoou pelo apartamento pequeno. "Rica? Meu menino, eu nasci numa família de 10 irmãos. Meu pai era pedreiro, minha mãe lavava roupa para fora. Trabalhei desde os 8 anos vendendo doce na feira." "E a senhora é feliz?" A pergunta saiu antes que ele pudesse censurá-la. Dona Conceição parou de rir e o olhou com atenção renovada. "Que pergunta estranha, meu filho. Feliz como?" Eu cresci rico. Tinha tudo que dinheiro pode comprar. Mas nunca fui feliz. Nunca senti que minha vida tinha propósito real. A senhora, com tão pouco, parece mais feliz que eu jamais fui." Dona Conceição se aproximou e segurou suas mãos calejadas entre as dela, ainda mais ásperas por décadas de trabalho duro. "Rodrigo, dinheiro compra conforto, mas não compra paz de espírito. Não compra o amor verdadeiro. Não compra a satisfação de ajudar o próximo." Ela apertou suas mãos. "Você está descobrindo isso agora, não está? Pela primeira vez na vida, você está realmente vivo." As palavras dela ecoaram em sua mente pelo resto da noite. Realmente vivo. Era isso que sentia, como se tivesse passado 32 anos dormindo e acordado apenas agora. Na manhã seguinte, chegou ao depósito da empresa às 5h50, como sempre. Mas havia algo diferente no ar. Marcos, o supervisor, estava nervoso, andando de um lado para outro com um papel na mão. "Pessoal, reunião geral", ele gritou. "Temos uma situação." Os 50 entregadores se agruparam no pátio. Rodrigo notou que vários colegas o cumprimentaram com acenos respeitosos, algo impensável 3 meses atrás, quando era visto apenas como o playboy fingindo ser trabalhador. "A empresa está passando por dificuldades financeiras", Marcos anunciou, sua voz perdendo o tom autoritário habitual. "Vamos precisar demitir 20 pessoas. A partir de hoje, só ficam os 30 melhores entregadores." Um murmúrio preocupado percorreu o grupo. Rodrigo sentiu o estômago apertar, não pelo medo de ser demitido, mas pela angústia de ver colegas que dependiam daquele emprego para sustentar famílias. "A lista dos demitidos está aqui", Marcos continuou, desdobrando o papel. "Quem eu chamar, pega seus pertences e vai embora. Não tem discussão." Ele começou a ler os nomes. Carlos, o entregador magro que havia se tornado amigo de Rodrigo. Seu Antônio, um senhor de 55 anos com 4 filhos. Maria, a única mulher entregadora que sustentava a mãe doente. Rodrigo observou os rostos dos colegas sendo destruídos um por um. Homens e mulheres que acordavam às 5 da manhã, pedalavam 8 horas no trânsito perigoso, voltavam para casa exaustos, tudo para garantir R$1.400 no final do mês. Agora, metade deles estava perdendo até isso. João Silva, Marcos leu, e Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco. João, o veterano de 40 anos, o homem que havia se tornado seu mentor informal, estava sendo demitido. Rodrigo viu o colega abaixar a cabeça, derrotado. João tinha 3 filhos na escola e uma esposa que havia perdido o emprego durante a pandemia. Quando Marcos terminou de ler a lista, Rodrigo percebeu que seu nome não havia sido chamado. Estava entre os 30 que permaneceriam. Os que ficaram, Marcos concluiu, vão ter que compensar o trabalho dos demitidos. Meta diária sobe para 50 entregas. Quem não conseguir, rua na semana seguinte. 50 entregas por dia.
Era humanamente impossível. Significava uma entrega a cada 9 minutos, incluindo deslocamento, localização, subida de escadas, volta à base. Mesmo para os entregadores mais experientes, era uma meta absurda. Rodrigo se aproximou de João, que estava limpando o armário pequeno onde guardava seus pertences. João, isso é injusto. Você é o melhor entregador que conheço. Obrigado, garoto. João respondeu sem levantar os olhos. Mas injustiça é o nome do jogo. Rico fica mais rico, pobre fica mais pobre. E agora? O que você vai fazer? João deu de ombros, com a resignação de quem já passou por muitas decepções na vida. Vou procurar outro emprego. Talvez segurança noturno, talvez servente de obra, qualquer coisa que aparecer. João, escuta. Rodrigo hesitou, depois decidiu falar. E se eu conseguisse um emprego melhor para você, na parte administrativa da empresa? João o olhou com curiosidade. Como você faria isso? Você é entregador igual a mim. Era verdade. Oficialmente, Rodrigo era apenas mais um funcionário. Não podia usar a influência do pai sem quebrar as regras do teste, mas talvez houvesse outro jeito. Deixa comigo. Só não desista ainda, tá bem? Naquela noite, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o celular e ligou para o único número que jurou nunca discar novamente. Alô? Pai, é o Rodrigo. Silêncio do outro lado da linha. Francisco não esperava que o filho entrasse em contato durante o período de punição. Rodrigo? Aconteceu alguma coisa? Pai, preciso falar com você. É urgente. Se é sobre terminar a punição antes do tempo, esqueça. Você ainda tem 3 meses pela frente. Não é sobre isso. É sobre a empresa. Sobre as demissões. Outro silêncio. Como você sabe das demissões? Porque eu trabalho lá, pai. 20 pessoas perderam o emprego hoje. Pessoas boas, trabalhadoras, que dependem desse dinheiro para sobreviver. Rodrigo, você não entende de negócios. Às vezes, decisões difíceis precisam ser tomadas. Entendo sim, Rodrigo explodiu. Entendo que você tem 50 milhões na conta e está demitindo gente que ganha R$ 1.400 por mês. Entendo que está aumentando a meta de entregas para um nível impossível só para poder demitir mais pessoas. Você está questionando minhas decisões empresariais? Estou questionando suas decisões humanas. A voz de Rodrigo ecoou pelo apartamento pequeno. Pai, esses 3 meses me ensinaram mais sobre a vida que 30 anos na universidade. Essas pessoas não são números numa planilha. São seres humanos com famílias, sonhos, dificuldades. Francisco ficou em silêncio por longos segundos. Quando falou novamente, sua voz estava diferente. Rodrigo, onde você está? No meu apartamento. Por quê? Eu vou aí. A ligação foi encerrada. Rodrigo olhou para o celular, o coração disparando. Em 3 meses, era a primeira conversa real que tinha com o pai. E talvez fosse a mais importante conversa de suas vidas. 1 hora depois, Francisco bateu na porta. Quando Rodrigo abriu, viu o pai olhando ao redor do apartamento simples com expressão chocada. Meu Deus, Francisco murmurou. Você realmente está vivendo assim? Assim como, pai? Com dignidade? Ganhando meu próprio dinheiro? Ajudando pessoas que precisam? Francisco entrou e se sentou numa das cadeiras de plástico, parecendo deslocado com seu terno de R$ 3.000 naquele ambiente humilde. Me conta sobre seus colegas de trabalho, ele disse, surpreendendo Rodrigo. Por quê? Porque quero entender o que você aprendeu. Rodrigo passou a próxima hora contando histórias. Sobre João, veterano de 20 anos que nunca faltou um dia sequer. Sobre Carlos, que enviava metade do salário para a mãe no interior. Sobre Maria, que pedalava 8 horas por dia para pagar tratamento da mãe com câncer. Francisco escutou tudo em silêncio, e Rodrigo viu algo que não via há décadas. Lágrimas nos olhos do pai. Você mudou, Francisco disse quando Rodrigo terminou. Mudei? O homem que está na minha frente não é o mesmo que humilhou um idoso no restaurante 3 meses atrás. Esse homem tem alma. Rodrigo sentiu o coração apertar. Pai, Deixa eu terminar. Francisco se levantou e caminhou até a pequena janela. Durante 3 meses, eu te observei de longe. Soube que você deu dinheiro para a vizinha comprar remédio. Soube que você distribui comida grátis para famílias necessitadas. Soube que você se tornou respeitado pelos colegas por mérito próprio. Como você soube disso?
Francisco sorriu pela primeira vez em meses. Você acha que eu criaria um teste desse sem acompanhar de perto? Marcos me reporta tudo. Então você sabe que as demissões foram injustas? Sei. E sei que você está certo. Francisco voltou a se sentar. As demissões serão canceladas. Todos serão recontratados amanhã. Rodrigo sentiu uma onda de alívio. E João? Ele pode ter um cargo melhor? João será promovido a supervisor. Marcos será transferido para outro departamento. Pai, obrigado. Isso significa que você passou no teste, filho. Você se tornou o homem que eu sempre quis que fosse. As palavras de Francisco pairaram no ar como uma bênção há muito esperada. Rodrigo sentiu as pernas bambas. Precisou se apoiar na mesa de plástico para não desabar. Eu passei no teste? Mais que isso, Francisco disse, levantando-se e caminhando até o filho. Você se tornou um homem de verdade. Um homem que eu tenho orgulho de chamar de filho. Rodrigo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Há 4 meses, chorar na frente de alguém seria sinal de fraqueza inaceitável. Agora era simplesmente humano. Pai, eu sinto muito. Sinto muito por ter me tornado aquele monstro. Sinto muito por ter te humilhado sem nem saber quem você era. Francisco abriu os braços. E pela primeira vez em décadas, pai e filho se abraçaram de verdade. Não era um cumprimento formal de ocasiões especiais, mas um abraço de reconciliação, de perdão, de amor genuíno. Rodrigo, Francisco disse ainda abraçado ao filho. Você quer saber a verdade completa sobre aquela noite no restaurante? Que verdade? Eu não estava sozinho naquele teste. Havia alguém me observando. Alguém que me ajudou a planejar tudo. Rodrigo se afastou do abraço, confuso. Quem? Um homem que passou pela mesma transformação que você, há muitos anos. Um homem que perdeu tudo por ser cruel e que dedicou o resto da vida a ajudar outros a encontrarem sua humanidade. Francisco pegou o celular e fez uma ligação. Esteban, pode subir, é hora. 5 minutos depois, batidas suaves na porta quebraram o silêncio. Rodrigo abriu e encontrou um idoso de 80 anos, cabelos completamente brancos, olhos azuis gentis e um sorriso que irradiava paz. Rodrigo, o homem disse com voz serena, meu nome é Esteban Montenegro. Tenho acompanhado sua jornada desde o primeiro dia. Acompanhado como? Eu estava no restaurante Bela Vista naquela noite. Vi tudo. Vi você humilhar seu pai, vi a crueldade em seus olhos, vi o desespero no olhar dele. Rodrigo sentiu o estômago se revirar. Mais uma testemunha de sua maior vergonha. Mas também, Esteban continuou, entrando no apartamento simples. Acompanhei cada dia dos seus 3 meses como entregador. Vi você dar seu próprio dinheiro para Dona Conceição. Vi você distribuir comida grátis para famílias famintas. Vi você se transformar de monstro em ser humano. Senhor Esteban, Rodrigo disse, oferecendo uma das cadeiras de plástico. Quem é o senhor exatamente? O idoso se sentou com a dignidade de quem carrega muita história. Há 40 anos eu era você. Rico, arrogante, cruel. Herdei uma fortuna de meu pai e a usei para humilhar, explorar, destruir vidas por diversão. Francisco se sentou ao lado do filho. Esteban era dono da maior rede de hotéis do país. Tratava funcionários como escravos, despejava famílias pobres para construir empreendimentos de luxo. Até que, Esteban prosseguiu, minha própria crueldade se voltou contra mim. Perdi tudo. Dinheiro, família, amigos, respeito. Fiquei literalmente na rua, sendo tratado como eu havia tratado os outros. E o que aconteceu? Passei 5 anos dormindo em calçadas, pedindo esmolas, sendo invisível para a sociedade. Mas esses 5 anos me ensinaram mais sobre humanidade que 50 anos de riqueza. Os olhos de Esteban brilharam com uma luz especial. Foi quando descobri meu verdadeiro propósito na vida. Que propósito? Ajudar homens ricos e perdidos como eu era a encontrarem suas almas antes que seja tarde demais. Esteban olhou diretamente nos olhos de Rodrigo. Seu pai me procurou há 6 meses, desesperado, dizendo que havia criado um monstro e não sabia como salvá-lo. Francisco assentiu. Esteban me ajudou a planejar o teste. Ele quem sugeriu que eu me disfarçasse de idoso, ele quem disse que você precisaria tocar o fundo para poder subir. E agora? Rodrigo perguntou, sentindo que havia algo maior por vir.
Esteban sorriu, aquele sorriso de quem conhece segredos profundos da vida. Agora, meu jovem, começamos o verdadeiro trabalho. Transformar sua redenção pessoal em algo que transforme centenas de outras vidas. O idoso se levantou e caminhou até a pequena janela, olhando para a periferia lá embaixo. Rodrigo, você já imaginou como seria um lugar onde pessoas em situação de rua pudessem não apenas se abrigar, mas reconstruir completamente suas vidas? Como assim? Um refúgio que fosse mais que um refúgio. Uma comunidade completa, com casas dignas, hortas para plantio, oficinas para trabalho, escolas para filhos, posto de saúde, tudo que uma pessoa precisa para renascer. Francisco se juntou a eles na janela. Esteban administra 3 comunidades assim pelo país. Mais de 2.000 pessoas que saíram das ruas e hoje têm vida digna. E os 50 milhões que você renunciou? Esteban disse. São exatamente o que precisamos para criar a 4ª comunidade. A maior de todas. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Vocês já tinham isso planejado? Não planejado, Francisco corrigiu. Sonhado. Mas só seria possível se você realmente mudasse, se realmente entendesse o valor de usar riqueza para curar o mundo, não para machucá-lo. Nos meses seguintes, Rodrigo se dividiu entre seu trabalho como entregador e o projeto mais ambicioso de sua vida. Junto com Francisco e Esteban, começaram a construção da comunidade Novo Amanhecer, numa área de 50 hectares nos arredores da cidade. O projeto era revolucionário. Não eram apenas casas simples, mas um modelo completo de reintegração social. Cada família recebia uma casa de 2 quartos, um pedaço de terra para plantar e oportunidade de trabalho nas oficinas comunitárias, padaria, marcenaria, costura, mecânica. Rodrigo descobriu ter talento para organizar pessoas e recursos. Sua experiência como entregador lhe deu credibilidade com os futuros moradores. Eles sabiam que ele entendia o que era trabalhar duro, passar necessidade, ser tratado como invisível. Rodrigo, disse Dona Lúcia, uma mulher de 40 anos que vivia há 10 anos debaixo de viadutos, quando você disse que ia nos dar uma casa de verdade, eu pensei que era mentira. Pessoas como nós não ganham casas. Dona Lúcia, vocês não estão ganhando nada, Rodrigo respondeu, ajudando-a a plantar tomates na horta comunitária. Vocês estão conquistando uma nova vida com trabalho e dignidade. Em 2 anos, Novo Amanhecer abrigava 400 famílias. Mas era mais que um refúgio. Havia se tornado uma cidade próspera. A padaria comunitária vendia pães para toda a região. A oficina de costura recebia encomendas de grandes lojas. A horta orgânica abastecia mercados da cidade. Mais importante, não havia uma única pessoa ociosa. Todos trabalhavam, todos contribuíam, todos tinham propósito. Filho, Francisco disse numa tarde de domingo, caminhando pelas ruas asfaltadas da comunidade. Você construiu algo que nem eu nem meu pai conseguimos. Você transformou dinheiro em esperança. Não fui só eu, pai. Foi o Senhor que me deu a lição mais dura e mais necessária da minha vida. Eles pararam na praça central, onde crianças brincavam enquanto pais conversavam tranquilamente. Era uma cena de paz que contrastava violentamente com a realidade das ruas de onde todas aquelas famílias haviam saído. Rodrigo, Esteban se aproximou agora com 82 anos, mas ainda vigoroso. Tem uma notícia que vai te interessar. Que notícia? O governo federal quer replicar o modelo Novo Amanhecer em 10 cidades. Querem você como coordenador nacional do projeto. Rodrigo olhou ao redor da comunidade que havia ajudado a criar. Casas coloridas, hortas verdes, oficinas produtivas, escola cheia de crianças. Mais de 1.000 pessoas que haviam recuperado a dignidade. E se eu aceitar? Ele perguntou. Se aceitar? Francisco respondeu. Em 10 anos teremos transformado a vida de 50.000 brasileiros. 50.000 pessoas que sairão das ruas e encontrarão propósito. Pai, lembra do que o senhor disse no restaurante sobre eu ser um velho inútil? Francisco riu, uma gargalhada genuína. Lembro. E estava errado. Você não era inútil. Estava apenas perdido. E agora? Agora você encontrou o caminho de casa. E está levando milhares de pessoas junto. 5 anos depois, Rodrigo estava na inauguração da 10ª comunidade Novo Amanhecer.
47 mil pessoas haviam passado pelo programa, e 96% permaneciam em situação estável, trabalhando, contribuindo para a sociedade. Ele não morava mais no apartamento simples da periferia, mas também não havia voltado para coberturas de luxo. Vivia numa casa simples dentro da primeira comunidade, cercado pelas pessoas que havia ajudado a transformar. Seu Rodrigo, Gabriel, agora com 12 anos e neto de Dona Conceição, correu até ele. Minha avó quer falar com o senhor. Dona Conceição, agora com 68 anos, se aproximou sorrindo. Ela havia se tornado a coordenadora social da primeira comunidade, ajudando novas famílias a se adaptarem. Rodrigo, meu filho, chegou uma carta para você. Era um envelope simples, sem remetente. Quando abriu, encontrou uma foto e uma carta manuscrita. A foto mostrava um homem de 50 anos, bem vestido, ao lado de uma família, esposa e 2 filhos pequenos. No verso estava escrito: Rafael Montenegro, Novo Amanhecer São Paulo, família reunida após 3 anos nas ruas. A carta dizia: Rodrigo, você não me conhece, mas eu te conheço. Há 5 anos, eu era um dos homens que ria quando você humilhava aquele idoso no restaurante. Era seu amigo Rafael. Depois que você perdeu tudo, eu perdi também. Vícios, más escolhas, arrogância. Fiquei na rua por 3 anos. Novo Amanhecer me salvou. Hoje trabalho como marceneiro. Tenho família. Tenho dignidade. Obrigado por mostrar que pessoas podem mudar. Você salvou minha vida. Rodrigo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, o amigo cruel que havia participado de sua maior vergonha, agora era uma das pessoas salvas pelo projeto que nasceu daquela mesma vergonha. Que carta bonita, Dona Conceição disse, lendo por cima do ombro. Mais uma vida transformada. Dona Conceição, a senhora lembra daquela noite há 5 anos, quando eu cheguei em casa chorando depois do primeiro dia como entregador? Lembro, meu filho. Você estava destruído, achando que não ia aguentar. A senhora disse uma coisa que nunca esqueci. Disse que eu estava sendo descascado como uma cebola, camada por camada, até sobrar só o essencial. E estava certo. Ela sorriu. Todas as camadas de arrogância, crueldade, superficialidade foram tiradas. Sobrou o homem de coração que sempre esteve lá embaixo, esperando para nascer. Naquela noite, Rodrigo se deitou na cama simples de sua casa na comunidade, ouvindo os sons familiares, crianças brincando, vizinhos conversando, vida acontecendo em abundância onde antes havia apenas desespero. Pensou no pai, que aos 80 anos continuava ativo, supervisionando a expansão das comunidades. Pensou em Esteban, que havia partido pacificamente 6 meses antes, aos 83 anos, sabendo que seu legado continuaria vivo. Pensou em si mesmo, de príncipe mimado a entregador humilhado, de entregador humilhado a homem transformado, de homem transformado a líder de um movimento que mudava vidas em escala nacional. Mas principalmente pensou naquela noite no restaurante Bela Vista, quando um filho cruel demais para reconhecer o próprio pai havia plantado, sem saber, a semente de sua própria redenção. O teste mais duro de sua vida havia sido também o maior presente. A humilhação mais profunda havia se tornado a fonte da maior realização. E enquanto o sono chegava, Rodrigo sorriu com a certeza de que havia encontrado o verdadeiro sentido da riqueza. Não o que se acumula para si mesmo, mas o que se constrói para os outros. O menino que um dia gritou, "Sai da frente, velho inútil!", havia se tornado o homem que dedicava a vida a garantir que ninguém mais fosse tratado como inútil, invisível ou descartável. 50 mil vidas transformadas. Uma cidade inteira construída sobre amor, redenção e segundas chances. E tudo começou com um pai que amava o filho o suficiente para quebrar seu coração, para depois ajudá-lo a reconstruir sua alma. Fim da história.